Depois da morte de Cobain, Dave acreditou que a música tinha acabado para ele. Mas a música não deixou. O luto era uma sombra constante. Mas, aos poucos, a vida insistia em voltar. Dave sente um instinto natural, quase biológico de criar. Mas criar o quê? Para quem? Por quê? Ele não sabia. Então decidiu fazer do jeito mais sincero, sem expectativa, sem pressão, sem banda e, claro, sem público. Apenas ele, uma guitarra barata, um estúdio emprestado e o peso de um coração tentando se recompor. Foo Fighters não nasceu como banda, nasceu como terapia. Dave grava sozinho, bateria, guitarra, baixo e voz, tudo ele mesmo. Era quase um exercício de sobrevivência emocional. Ele precisava provar a si mesmo que ainda existia música dentro dele, que Kurt tinha levado muita coisa, mas não tudo. Quando termina a demo, algo estranho acontece. Ele não sente tristeza e nem dor. Ele sente esperança. A gravação tinha funcionado não como um álbum, mas como cura. Ninguém imaginava que uma fita caseira viraria o início de uma revolução. Dave distribui algumas cópias para amigos sem colocar seu nome. Era para ser anônimo, era para ser discreto, era para ser privado. Mas a música viaja, de mão em mão, de cena em cena. E, de repente, rádios pequenas começam a tocar. Pessoas começam a perguntar: quem é essa banda? A banda não existia, até que precisou existir. Se o mundo achava que era uma banda, então Dave teria que formar uma. Ele monta uma formação inicial com músicos que respeitava profundamente. Amigos, parceiros e gente que entendia que ele ainda carregava feridas abertas. E assim nasce uma banda não para a glória, mas para proteger um homem em reconstrução. O nome, Foo Fighters, permanece. Um tributo aos pilotos que perseguiam OVNIs na Segunda Guerra. Uma homenagem ao absurdo e um nome que mostrava que aquilo não era para ser levado tão a sério. E justamente por isso, funcionou. No palco, Dave finalmente respira. A banda viaja em vans velhas, carrega seus próprios equipamentos e toca para plateias pequenas. Exatamente como Dave gostava no começo. Mas havia algo diferente. Não era fuga, não era desespero. Era renascimento. A energia era familiar, mas limpa. Lembrava o Nirvana, mas não doía. Dave percebe que, pela primeira vez em muito tempo, estava vivendo sem sentir culpa. A música voltava a ser lar. O Foo Fighters cresce rápido demais porque as pessoas reconhecem verdade quando ouvem. O álbum ganha destaque. A banda começa a aparecer na mídia. E Dave, com um sorriso tímido, percebe que algo improvável está acontecendo. Ele não está mais à sombra de Kurt, não está sendo comparado. Não está sendo questionado. Ele está sendo visto. A banda vira sensação. Turnês maiores chegam. O público aumenta. O garoto que nunca quis ser cantor, agora precisava ser líder. E ele descobre que nasceu para isso. Para a banda crescer, Dave precisava crescer junto. Alguns membros saem e outros entram. O Foo Fighters passa por tempestades internas, como toda banda real. Mas Dave aprende a lição que destruiu o Nirvana. Uma banda não se mantém com genialidade. Se mantém com cuidado, com diálogo, respeito e amor. Ele prometeu a si mesmo que nunca deixaria a escuridão consumir sua nova casa. E manteve essa promessa. Foo Fighters vira família. Não uma família perfeita, mas uma família forte. Dave não se tornou apenas um sobrevivente. Se tornou um construtor. Álbum após álbum, a banda cresce e indivíduos quebrados encontram força uns nos outros.
Dave, que um dia pensou em abandonar a música, agora se vê no centro de algo gigantesco. Show após show ele percebe: a dor que viveu não foi o fim, foi a fundação. E o que ele construiu a partir dela é monumental. A parte 5 é o renascimento completo. O momento em que Dave troca luto por luz, silêncio por canção, fim por começo. O garoto que sobreviveu à infância difícil, que encontrou salvação no punk, que viveu o auge no Nirvana, que encarou a tragédia mais devastadora, se levanta e cria o Foo Fighters. Não como projeto musical, mas como prova de que a vida pode continuar. A parte 5 termina com Dave de pé, de volta ao palco, de volta à música, de volta à vida. Na parte 6, veremos o nascimento de uma lenda. O Foo Fighters não era mais banda de garagem, agora era instituição, mas Dave nunca deixou de ser ele mesmo. Com o crescimento meteórico, prêmios, shows gigantes e turnês mundiais, Dave poderia ter se transformado no típico astro inalcançável do rock. Mas não. Ele continuava sendo o cara que comprava cerveja no posto, conversava com todo mundo e ria alto demais. O mesmo garoto que tocava bateria em panelas agora tocava em estádios lotados. Mas a essência era idêntica, porque Dave entendeu cedo que fama não muda caráter. Só revela quem você já era. E Dave era pura humanidade. A música que nasceu do luto agora era premiada pela indústria inteira. O Foo Fighters começa a acumular Grammys, muitos Grammys. Melhor álbum, melhor música, melhor performance, melhor banda de rock. Dave sobe ao palco, agradece, faz piadas, abraça amigos, mas dentro dele, uma voz repete: eu só queria sobreviver. O que começou como cura virou revolução. E o mundo inteiro assistia ao resultado. O maior palco da vida de Dave foi o chão da sala, brincando com as filhas. O auge da maturidade de Dave não veio num show. Veio no nascimento de suas filhas. A paternidade vira o centro do universo dele. Ele aprende que trocas de fralda são mais desafiadoras que solos de guitarra. Noites acordado com bebê são mais duras que turnês. Amar é o ato mais punk que existe. Dave passa a viver entre extremos. De manhã, levando as filhas para a escola. À noite, tocando para 60.000 pessoas, um pé no palco e outro no lar. O equilíbrio impossível que ele aprende a tornar possível. Depois de sobreviver ao passado, Dave decide usar o presente para ajudar outras pessoas. Ele vira o embaixador não oficial da alegria no rock. Toca em hospitais. Aparece de surpresa em escolas. Participa de projetos comunitários. Empresta seu estúdio para novos artistas. Defende a educação musical com a mesma paixão que defendia a bateria aos 12 anos. Ele sabe o poder que a música tem, porque um dia ela salvou a vida dele. Agora, ele a usa para salvar outras. Quando a música não bastava, Dave escreveu. Quando escrever não bastava, ele filmou. Dave descobre uma nova forma de expressão, contar histórias em vídeo. Sound City, Sonic Highways, documentários aclamados, profundos e humanos. Não eram apenas filmes sobre música. Eram filmes sobre pessoas, alma, pertencimento. Era Dave transformando memória em arte. O garoto curioso vira cineasta. O baterista vira narrador. O sobrevivente vira cronista da vida. Até os reis tropeçam, mas poucos se levantam como Dave. Durante um show em 2015, ele cai do palco e quebra a perna. Qualquer artista cancelaria a turnê, mas Dave não. Ele volta ao palco horas depois, sentado numa cadeira, perna engessada, tocando como se nada tivesse acontecido. Esse momento vira lenda instantânea.
Não porque ele é durão, mas porque ele é movido por algo maior que dor, propósito. No fim, a história não é sobre sucesso, é sobre resiliência. Dave entende que sua missão nunca foi ser famoso, nunca foi ser o melhor músico, nunca foi ser o maior nome do rock. A missão dele foi sobreviver, crescer, curar, criar, amar e compartilhar. E, acima de tudo, continuar. Porque a vida sempre bate forte, mas Dave aprendeu a bater de volta, com música. A parte 6 mostra o Dave adulto, o artista consagrado, o pai dedicado, o homem que encontrou equilíbrio entre palco e casa. A história dele já é grande, mas o que a torna imensa é a maneira como ele vive cada capítulo, com coração, com humor e com humanidade. E esse é o maior legado dele. A parte 7 é sobre a consciência do próprio impacto, o momento em que ele entende que sua vida virou inspiração para milhões. Na parte 7 veremos o legado vivo. Dave como mentor, figura cultural e símbolo de uma geração.